Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nós estávamos fazendo a leitura de O Diabo dos Números, de Hans Magnus Enzensberger. Lembrando-se que nós estávamos nos diálogos feitos nos sonhos de Robert, o menino do pijama azul, com o diabo dos números, o vermelhinho Teplotaxil. Claro que Robert já estava aborrecido com tantos números que Teplotaxil trazia todas as noites em seus sonhos. Porém, na série de contas com o número 1, Robert acabou ficando nervoso, mas aceitou que o diabo dos números mostrasse o quanto o número 2 crescia na multiplicação. E disse: "Está bem", concordou Robert, mas bastante chateado. Teplotaxil mostrou com sua bengala: 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. E ainda 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Caramba! Mas aí os números vão aumentando depressa. Se eu continuar um pouco mais, logo vou precisar da calculadora. Não precisa não, disse Teplotaxil. Os números vão aumentando ainda mais rápido se você pegar o 5. Ora, 5 vezes 5, escreveu ele no céu com sua bengala mágica. Dá 25. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 625. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 3.125. E 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 15.625. Os números cresciam muito aceleradamente na medida em que se acrescentava um novo 5 na multiplicação. E Robert ficou irritado. "Chega!", gritou Robert. "Por que você fica logo agitado quando aparece um número grande?", disse o diabo dos números. "A maioria dos números grandes é totalmente inofensiva." "Não tenho tanta certeza assim", disse Robert. "Além disso, acho uma chateação ficar multiplicando sempre o mesmo 5 por ele mesmo." "Com certeza", concordou Teplotaxil. "E é por isso que eu, como o diabo dos números, não fico escrevendo sempre o mesmo. Seria um tédio para mim. Então escrevo." E Teplotaxil começa a ensinar para Robert uma das mais poderosas operações da matemática, a chamada notação científica ou notação de engenheiro, que substitui a chateação de ficar multiplicando um número por ele N vezes. Veja que o índice que está acima do número mostra quantas vezes ele foi multiplicado por ele mesmo. 5 elevado a 1 é como se diz essa expressão, com o número rosa 5 e o sobreíndice 1, 5 multiplicado por 5 mesmo, ou melhor dizendo, 5 vezes ele, ou seja, só ele, melhor dizendo, 5 elevado a 1 é só o número, é o número simples, não é multiplicado. 5 elevado a 1 é um número simples. Agora, 5 elevado a 2, que a gente chama de 5 elevado ao quadrado, aí sim mostra a operação
que é o 5 vezes 5. O 2, o quadrado, mostra quantas vezes o 5 se multiplicou por ele mesmo. 5 ao quadrado, 5 elevado a 2, é a mesma coisa que 5 vezes 5, 25. O mesmo raciocínio utilizado para 5 elevado a 3, onde o índice 3 mostra quantas vezes nós multiplicamos o 5 por ele mesmo, ou seja, 3 vezes. Lembrando que 5 elevado a 3 é chamado de 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, 5 ao cubo é 125. E assim por diante, continuou a falar Teplotaquicil. 5 elevado à primeira, 5 à segunda, 5 à terceira. Em outras palavras, faço 5 saltar. Entendeu? E se você quiser fazer o mesmo com o 10, é ainda mais fácil. Vai que é uma beleza, sem precisar de calculadora. Se você fizer o 10 saltar uma vez, ele fica do mesmo jeito. E aí ele escreveu com a bengala mágica: 10 elevado à primeira potência, ou 10 elevado à primeira, é o próprio número, é o 10. Se o fizer saltar 2 vezes, e ele escreveu 10 elevado à segunda, 10 elevado ao quadrado, é 10 vezes 10, ou seja, 100. Se o fizer saltar 3 vezes, 10 elevado à terceira, 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10, 3 vezes. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. 10 elevado à primeira, 10. 10 elevado à segunda, 100. 10 elevado à terceira, 1000. E se eu fizer o 10 saltar 5 vezes? Exclamou Robert. O resultado será 100.000? Mais uma vez e terei 1.000.000? Isto mesmo! Você entendeu o raciocínio, o espírito da coisa. O índice que está em cima do zero mostra quantas vezes o zero aparecerá à direita do 1. Se é 10 à quinta, é claro que eu terei o número 1 e à direita dele 5 zeros. Se for 10 à sexta, depois de escrever o 1, eu terei à direita dele 6 zeros. Assim até o dia de São Nunca, disse o diabo dos números. Muito fácil, não é? E isso é que é bonito no zero. Você logo sabe quanto vale um algarismo qualquer de acordo com sua posição. Quanto mais perto do começo, maior será o seu valor. Quanto mais para o fim, menor. Quando a gente escreve 555, o último 5 vale exatamente 5 e nada mais. O penúltimo vale 10 vezes mais, isto é 50. E o 5 bem na frente vale 100 vezes mais do que o último, ou seja, 500. E por quê? Porque ele saltou para frente. Os 5 dos antigos romanos, ao contrário, eram e permaneciam sempre somente 5, porque os romanos não sabiam saltar. Eles não tinham noção da posição relativa.
Por isso, no número 555, o 5 ocupa a posição, o 5 da direita ocupa a posição das unidades. O 5 do meio, que representa 50, ocupa a posição das dezenas. E o 5 da esquerda ocupa a posição das centenas. Logo, ele é o equivalente ao 500. Nos romanos isso não existia, porque eles não tinham a noção de número relativo. E o número relativo deve muito ao zero. Por isso, precisavam escrever números tão tortos quanto M, C, M, L, X, 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 V, I, que era a data de nascimento de Robert, 1986. Fique feliz, Robert. As coisas estão bem melhores para você. Com a ajuda do zero e alguns saltos, ou posição relativa dos números, você mesmo pode fabricar os números comuns que quiser. Tanto faz, se grandes ou pequenos. Por exemplo, 786. Eu não preciso de nenhum 786, reclamou Robert. Claro que o diabo dos números disse: Deus do céu, não se faça de mais bobo do que você já é. Então, pegue o ano do seu nascimento, 1986. E a partir daí, a partir das posições relativas, com a ajuda do zero, Robert aprenderá a escrever o ano em que nasceu. No entanto, continuaremos esta leitura numa próxima oportunidade. Fiquem bem, até a próxima!